Boa noite a todos, mais uma vez. Vamos iniciar a nossa reunião, primeira reunião de 2023, do Residência Pedagógica. A ideia é a gente fazer essas reuniões uma vez por semana. Eu acredito que dê para fazer toda quinta, né? Pelo menos olhando o horário, não sei se vai mudar alguma coisa. Mas a ideia é essas reuniões serem rápidas, de meia hora, pelo menos, né? Pode ser que uma vez ou outra a gente tenha que extrapolar um pouco esse tempo, mas se for ter que extrapolar muito, a gente pode marcar em outro horário, de repente num sábado, se for o caso. Mas a gente tem que se reunir toda semana até para a gente atualizar as informações, trocar ideias, né? Verificar o que cada grupo está trabalhando, o que está funcionando, o que precisa ser melhorado. Trocar, né, experiências com os outros grupos, mesmo que rapidamente, para a gente ter o andamento do projeto sempre alinhado com os objetivos propostos, né? Então, nessa reunião, a gente já tem aí uma notícia muito boa em termos financeiros, né? O aumento da bolsa aí tanto para os residentes como para os preceptores. Para os residentes, né, para os acadêmicos, vai de 400 para 700. Então, essa bolsa, ela tá, eu já tinha até falado ano passado, né, essa bolsa de R$ 400, ela tá aí desde 2010, tá esse valor. Então, aí, quase 13 anos sem um reajuste sequer. Essa bolsa antes, ela estava vinculada, as bolsas, né, elas estavam vinculadas ao salário dos professores, aí foi desvinculado. Mesmo se tivesse vinculado, a gente está desde 2015 aí sem qualquer reajuste. Então, também a situação estaria feia do mesmo jeito. Mas é uma boa notícia, né? Eu até estava comentando com a coordenação geral do Residência Pedagógica que muitos alunos, às vezes, não participam porque a bolsa é pequena, né? Às vezes, mal dá para o aluno se locomover para a escola fazer as atividades do projeto, do programa. Então, esse é um incentivo a mais aí para desenvolver as atividades. Então, vamos lá. O motivo dessa reunião, principalmente, é para a gente alinhar aí o início das nossas atividades. Nós estamos aí na iminência do início das aulas nas escolas, né? No nosso caso, trabalhar com as escolas estaduais. E também a gente precisa trabalhar juntos esse início das atividades antes do início do semestre, aqui na universidade, até para não atropelar tudo, né? Porque a gente precisa dedicar pelo menos, né, 5 horas e meia semanais para residência pedagógica. Eu digo pelo menos porque pode ser que numa semana essa quantidade de horas pode ser maior e pode ser menor. O que não pode deixar de acontecer é a participação. Tá? Então, aqui eu já estou vendo uma quantidade bem menor de residentes participando, e isso é ruim. Tá? É ruim por quê? Porque as reuniões, elas fazem parte das atividades. Se o acadêmico não participa, ele não está cumprindo a carga horária. E essas reuniões, elas são rápidas. A gente está até fazendo pelo Meet, considerando aí que pode ter aluno que não esteja, né, na cidade. Então, essa reunião a gente está fazendo pelo Meet. Mas quando a gente retornar às atividades na universidade, a gente vai fazer presencial, tá? Mesmo porque eu vou estar considerando que vocês vão estar por aqui, então dá para fazer essas reuniões de forma presencial. Então, a gente precisa alinhar o nosso trabalho para esse início do semestre, o início do bimestre nas escolas. Nós temos aí a pauta para reunião hoje,
é a divisão dos grupos por escola, né? Eu não sei se a gente vai conseguir fazer, eu não digo hoje, mas a gente precisa já ter a noção. A gente já tinha feito uma divisão, né, ano passado, de quais alunos iam ficar em cada escola. Aí a gente tem a situação de acadêmicos que vão fazer o estágio também e vão usar a residência pedagógica para abater o estágio, tá? Uma coisa que vocês devem observar é que as atividades de residência pedagógica, elas precisam ser supervisionadas pelo professor preceptor da escola. Então, se você vai fazer no JGP, a prioridade é que você faça o estágio no JGP, para, no caso, por exemplo, a Glória, poder acompanhá-los. Se, por um acaso, vamos chutar aqui, a Glória só vai estar com o ensino fundamental no JGP, aí o aluno tem que fazer o estágio no ensino médio, e vamos supor que em outra escola, o outro professor, o Gabriel ou a Daniele, estarão com o médio, a gente pode verificar se dá para fazer essa permuta. Porque senão o outro professor, preceptor, ele pode ficar sobrecarregado de aluno. Tá? Então a gente precisa fazer a distribuição igual de residentes por professor preceptor. Aí já tinham me perguntado se pode fazer, por exemplo, a Glória só está com fundamental no JGP, mas eu não vou conseguir fazer no Dom Bosco ou no Castro, eu queria continuar no JGP. A gente precisa analisar, porque a professora Glória precisa acompanhar as atividades, mesmo que estejam sendo desenvolvidas com outro professor na escola. Isso é ruim, porque nem todo professor está interessado em receber o residente na turma dele, né? Ele do programa. Então, por isso que a gente coloca que tem que haver o acompanhamento do preceptor. Então, o que a gente vai fazer é tentar encaixar na outra escola. Só que para isso, né, a gente precisa verificar se a gente já tem essa organização das turmas e dos horários dos preceptores. A gente já tem aí os 3 participando agora. Eu poderia falar primeiro. Glória já está com o microfone aberto. Quer falar, Glória, sobre as horários? Já está definido? Não, o meu já tá. É fundamental mesmo, vai continuar sendo desde o ano passado. Esse ano vou ficar com as 4 turmas, oitavo A, oitavo B, nono A e nono B. Então, você está só com os oitavos e os nonos anos, é isso? Isso. Então, aí acho que era até o Eric, né, Eric? Você que tinha comentado sobre o seu estágio, não foi? Eric Porque Roa? Isso, porque eu preciso fazer o estágio fundamental 1 e 2, né? Aham. E agora ferrou. Então, o seu vai ser problema no Fundamental 1, né? Que não abriu. Oh, meu Deus do céu. Ensino médio 1 e ensino médio 2, professor, perdão. Pô, professor, eu também estou na mesma situação que Eric, o meu ensino médio 2. Eu já fiz o ensino fundamental, professor. Inclusive fiz com a professora Glória no passado. Eu só preciso fazer mesmo o médio 1 e 2. Tá, então, Glória, você tá com oitavo. E nono. Oitavo A, oitavo B, nono A e nono B. Tá. Esse horário é manhã e tarde? Aí que tá. Ainda não foi colocado um horário fixo, né? Vai ter um horário para a semana que vem, para o dia 23 e 24. Mas é um horário provisório, que na verdade vai funcionar pela manhã, né? Que vai ter, na verdade, assim, é uma acolhida que vai ter nesse dia 23 e 24. E não vai ser aula, né? Mas colocaram esse horário para a gente acompanhar a turma, né? Nessa acolhida que irão fazer. Tá. Fala, Luiz Ofrásio. Professor, eu também estou devendo estágio 1, então eu não sei se eu vou poder fazer no J, porque a professora aparentemente falou que
É só as oitavo e nono, né? Vamos verificar, né, essa questão ainda, a hora que a gente conseguir efetivar esses horários, porque acho que até iniciar as aulas ainda vai ter mudança, né? Sempre tem mudança Uhum. com relação a isso. Então, nesse primeiro momento, vocês vão participar junto com o professor para ver essa questão do planejamento, como que o professor está fazendo o planejamento das turmas, né? Os planos de ensino, a organização, para a hora que a gente tiver isso definido, a gente poder, se for o caso, dividir esses grupos de outra maneira. Gabriel, você já tem as turmas que você vai pegar lá no Dom Já, Bosco? já. No período matutino eu fiquei com os segundos anos, segundo A, B, C e D. E no vespertino, em matemática, eu fiquei só com o sexto B. Porque o resto vai ser só recomposição da aprendizagem que eu peguei. Que é matemática também, mas só que acho que por residência não vai servir, porque é uma aula por semana em cada turma. Ainda nem sei qual o conteúdo que eu vou dar certinho, então Mas que turmas que seriam? Do fundamental ou do seria. médio? Não, oitavo e nono e primeiro ano, ensino médio. Oitavo, nono. Nono e primeiro ano do ensino médio. Só que matemática mesmo, só no sexto B. Então, mas esse oitavo, nono e primeiro ano, ele não é. Não é É matemática, só que funciona como recomposição da aprendizagem. Não, a gente vai ter que Vai adaptar, pegar os né? conteúdos bem básicos. Uhum. Acho que não tem problema. Vamos ver. Eu vou consultar, porque é uma situação que o futuro professor vai vivenciar, né? Nessa questão da BNCC, né? Aí vamos ver. Acho que provavelmente a gente vai ter que também trabalhar com essas turmas aí, tá? Tá. Então no período matutino Essa também recomposição também é à tarde, né? é à tarde. De manhã também tem ela no segundo ano, só que daí, como eu já estou em matemática no segundo ano, é tanto matemática e mais esse RA. Tá. Chama RA. Chama RA. Tá. E Daniele? Oi, boa noite. Boa noite. Lá no Castro eu tô com nono C, vespertino. Primeiro ano B, vespertino, regular. Segundo ano C, integral. Terceiro ano A, matutino. Terceiro ano B, vespertino. E terceiro ano C, integral. Essas são as turmas e assim não tem horário definido ainda não. Só a relação das turmas que eu vou ministrar aula. Olhando aqui, você seria a única que está pegando todo o ensino médio. Isso. E ninguém. Não, tem um sexto ano, ninguém está pegando o sétimo ano. Pelo menos por enquanto ninguém está pegando o sétimo ano. Bom. Além do pessoal do JGP que está com problema do Fundamental 1 e do médio, mais alguém do Vandone, ou melhor, do Vandone, do Dom Bosco ou do Cássio vai ter problema? Professor, eu preciso fazer o Fundamental 1 e o Ensino Médio 1 também. Você estava distribuído aonde? No Castro. No Castro? O Castro tem problema do Fundamental 1, que só tem um nono ano, mas seria do Fundamental 2. Professor, o meu também é médio 1 e fundamental 1, professor. Aonde? Onde, Rafael? O meu, se não me engano, tá no Castro. Eu lembro que eu tinha conversado com você antes, eu falei que podia botar em... Era Dom Bosco ou Castro, agora eu não lembro direito. Professor, o meu sou eu, Karim. O meu eu preciso de ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2 e eu tô no Dom Bosco. O Dom Bosco tem o sexto ano B à tarde e o oitavo e nono ano também à tarde, né, na questão da recomposição. Só que não abriu o ensino fundamental 1, né, professor? Só tá o sexto ano. Só abriu o estágio do ensino fundamental 2.
Não, o Fundamental 1 abriu sim. É o estágio obrigatório 1. Ah, É que tá com outro nome. Beleza, então. Bom, o que Tem vocês o vão... meu também, professor. Oi, Patrícia, esqueci de você. Oi, tô aqui. O meu é o Fundamental 2 e o Médio 1. Aí eu tô no J. Uhum. Aí daria pra fazer o Fundamental 2, né? E o Médio 1 eu tô pensando em fazer por fora do residência. E pode ser aqui na Terça, que é perto da minha casa, ou até mesmo em outra escola aí no Castro, que é perto da faculdade. Não tem problema de fazer fora dessas 3 escolas. Só que O na aí... Tércia tá fechado. Ixi. O na Tércia tá fechado para reforma, eles mudaram lá pro João Leite agora. Então eu procuro outra escola, Dom Bosco, Ixi, bem com outro longe, né? professor. Faço por fora da residência pra fechar logo. Então, essa questão de fazer o estágio fora do residência, não tem problema. Se vocês acharem melhor, como no caso da Patrícia relatou aí, pode fazer. Agora, a carga horária do residência tem que ser cumprida, tá? Vamos supor, eu vou fazer 3 estágios fora e 1 eu vou fazer no residência. Vai contar os 4 estágios, essa carga horária fora da escola, em outra escola por residência, não conta, infelizmente. Então, o que a gente pode fazer, né, se para vocês for melhor fazer nas 3 escolas que a gente está trabalhando com residência, a gente pode eventualmente tentar, mas aí teria que ter uma conversa com o professor. Por exemplo, a Glória está no Fundamental 2, mas tem algum aluno do projeto que quer fazer no Fundamental 1 no JGP, porque fica melhor. Aí a gente pode tentar conversar com o professor de lá, que está com o Fundamental 1, para ver se ele aceita, né, você participar fazendo estágio lá e contando para o residência. Lembrando que quem vai acompanhar é a Glória, tá? Aí a Glória trabalharia junto com esse professor, com essa professora, dessas turmas do 6º e do 7º ano. Mas como eu estou dizendo, uma situação mais complicada porque o professor tem que aceitar, né, a participação junto com do residência. Então é uma conversa que tem que ser feita lá na escola. Então, já aproveitando, já um momento, lá não tem o 6º nem o 7º ano. É verdade, por conta do... ainda não puxou, né, todas as... Não. Verdade, ainda não puxou todas as turmas do município, né? Uhum. Então, gente, a gente tem esse problema aí. A única escola que tem o 6º Fundamental 1 é no Dom Bosco, tá? Porque no Castro e no JGP só Fundamental 2. Eu não sei se no Castro tem algum... tá trabalhando com essas turmas? 6º e 7º? Oi, tá sim, no período matutino e vespertino, regular, 6º ao 9º. Então, essa seria uma possibilidade, mas aí teria que ver se a Daniele consegue acompanhar, né? E se o professor lá vai aceitar a participação de vocês como residência no estágio com os professores do 6º e do 7º. Hein, professor? Sim. Então, no meu caso, eu teria que migrar para outra escola para eu fazer o ensino médio? Ou eu posso fazer o residência no fundamental lá no JGP e fazer o estágio no ensino médio? Será que eu consigo ou vou ter que migrar? Olha, como eu disse, né, o acompanhamento é pelo preceptor. Então, o correto seria você migrar para o Dom Bosco ou para o Castro. Na verdade, o Dom Bosco só tem o 2º A com o Gabriel. Tem o primeiro à tarde, né? Tem o primeiro e o 2º, só que um de manhã e outro à tarde. E tem a Daniele, tem um médio completo no Castro. Entendi. Você, de manhã tem segundo A, você B, vai C fazer e D. Oi? De manhã é segundo A, B, C e D que eu tenho. São 4? Então, só os segundos, né? Sim, só os segundos. Então.
Aí você acha que é viável, Eric, fazer no CAS? Você consegue? Pra mim... Então, que horas que é mesmo, professor? Perdão. É que não definiu o horário, já definiu, Daniele. Ainda não, mas se ele quiser, tipo, o ensino médio completo, primeiro, segundo, terceiro ano, ele vai conseguir no período vespertino, porque no primeiro ano B vai ser no vespertino, o segundo C que é um problema, porque é no integral, aí eu não sei se a minha aula vai ser de manhã ou à tarde. Aí eu tenho um terceiro que também é à tarde. Não, mas assim, professor, eu não necessariamente preciso fazer os dois. Eu posso só fazer o ensino médio 1 primeiro. Aí no segundo semestre eu faço o 2. Tudo tranquilo. Aí eu teria que pegar primeiro e segundo, no caso, então, né? Ou só primeiro? O primeiro e o segundo. Primeiro e segundo, né? Então, tem que verificar se no JGP, né, a Glória conseguiria te acompanhar junto com o professor do médio lá. É o professor de anjo, né, professora? Isso, tem o professor de anjo e a professora Célia. Ambos os dois também pegaram na base, né, e na recomposição, né? Então, aí eu posso fazer um intermédio, né, entre você vê, né, qual é o professor que pega o primeiro, né, porque eu não sei agora. Acho que o de anjo pega o primeiro e segundo, um pouco do segundo, a Célia pega um pouquinho do segundo, o restante do segundo, um pouquinho do terceiro. Eu acho que vai ficar bem... Teria algum problema? Vai ficar bem complicado porque você não vai estar desenvolvendo com a Glória, né? Como eu disse, o correto é fazer as atividades com o preceptor. Aí ficaria muito espalhado no seu caso. Entendi. O ideal, no seu caso, seria fazer no Castro. No Castro, né? Você vai ter aula à tarde? Tenho aula à tarde. Tenho introdução ao software, professor. Final da tarde, né? Bom, vamos esperar sair esses horários, que aí não adianta a gente querer definir agora que não tem um horário ainda para poder saber se dá para encaixar. Vamos esperar sair esse horário que a gente consegue definir certinho onde cada um vai fazer. Acho que o Samir tinha levantado antes. Professor, sou eu, Karim. Eu tinha me matriculado no estágio obrigatório 1, que o senhor falou, na primeira turma, e tá dando como presencial. Tá certo? A único estágio que é presencial é comigo. Não sei se eu não sei com qual que eu tô, pra falar a verdade. Deixa eu ver aqui. Aí eu coloquei a turma 2 e deu EAD. As outras turmas é tudo EAD, só a minha que é presencial. Tá ok, então, obrigado. Deixa eu ver qual turma que eu tô, que eu não lembro aqui. Deixa eu ver. É turma 1, professor, Fundamental 1. Eu nem reparei, professor. O senhor pegou só Fundamental? Eu tô só com estágio. Mas Fundamental ou ensino médio? Fundamental 1. Entendi. É turma 1, então. E o semestre que vem, o senhor pega o médio ou não? Então, eu pego o estágio, assim, esporadicamente. Talvez eu pegue um estágio no segundo semestre. Entendi. Eu nem reparei, eu achei que fosse com o Benedito mesmo, aí só me matriculei. Não, só essa turma que eu tô, que é o Fundamental 1. O restante tá tudo com Benedito EAD. Bom, então, a gente precisa ter essa definição. Espero que até o início das aulas na escola a gente já consiga ter esse horário e a gente consiga dividir esses grupos. Mas aí pensem na questão do estágio que tem que ser feito junto com o preceptor, porque ele que vai acompanhar as atividades, né? Como que ele vai assinar o relatório se o preceptor, a preceptora não conseguiu acompanhar? Aí fica complicado. E aí, nesse caso, o certo, se não conseguir naquela escola, faz em outra escola. Ou, né, esse estágio você faz por fora do residência. Aí temos que ver isso, como a Patrícia mesmo
citou aí. Daniel? Professor, na minha situação é um pouco diferente em relação ao horário, né? No caso do estágio, já fiz todos os estágios. Aham. Naquela primeira reunião, o senhor tinha separado as pessoas que iam participar de cada escola, né? Eu Sim, tinha colocado no JGP. sim. Só que, pelo que eu tô vendo, o JGP acho que não vai ter horário vespertino. Era tipo assim, no meu caso, o vespertino é bem melhor, na parte da tarde, entendeu? Eu poderia mudar, no caso, para, tipo assim, a escola que tem, pelo que eu vi no vespertino, seria o Dom Bosco e o Castro, né? Então, Só que eu não queria inclusive, pegar no vespertino. dá para matutino mudar, também. dá para mudar. Mesmo porque lá no JGP a gente, acho que o Ronald e o Neils, que estavam lá, que já colaram o grau, não estão mais no residência. Então, lá, a gente vai ter que mexer de qualquer jeito nessa distribuição. Essa distribuição que foi feita é só para a gente ter que cadastrar no sistema da CAPES, para ficar certinho o número de acadêmicos por professor da escola. Agora, com o horário, aí a gente pode fazer esse remanejamento, sem problema nenhum. Tá? Dá Tranquilo, pra... beleza. Então, o que vocês precisam fazer, quem vai vincular o estágio com as atividades do RP, precisa se matricular na disciplina, tá? Ou nas disciplinas. E aí é o seguinte, assim que começar as aulas, no dia 6, vocês precisam informar o professor Benedito que esse estágio, ou esse e aquele estágio, vai estar vinculado à residência pedagógica. Porque a avaliação do estágio de quem está fazendo residência pedagógica é feita por mim. O relatório que vocês vão enviar não é o relatório do estágio, é o relatório do residência. Esse relatório do residência que será avaliado. Então, aquela organização do estágio que o Benedito faz, vocês não vão seguir. Vocês vão seguir as atividades da residência pedagógica e o relatório que será avaliado. Certo? Então, essa divisão de grupos, ela vai ser refeita considerando os horários e as turmas, tá? Mas tenham em mente que o preceptor, o professor da escola, precisa acompanhar essas atividades. E tem situações que o preceptor não consegue acompanhar, né? Então, fica complicado. Então, o correto é fazer com o preceptor, mesmo que a gente mude de escola. E se ficar impossível, aí, infelizmente, vocês vão ter que fazer esse estágio por fora do residência, como no caso da Patrícia, que já evidenciou que vai ter que fazer em outra escola, tá? Só que nesse caso, quando você faz em outra escola, não conta por residência, tá? Infelizmente, não conta. Bom, mais alguma dúvida sobre isso? Sobre essa parte do estágio? Bom, então, continuando aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Sim. Vocês ficaram meio quietos aí. Bom, o Glória, Daniele e Gabriel, vocês querem comentar alguma coisa sobre o horário, as turmas? Então, provavelmente o horário, eu acredito que na próxima, depois dessa, acho que até sexta-feira que vem, né? Acho que já tem esse horário, eu acredito, né? Eu creio que até a próxima sexta talvez já tenha o horário. Mas assim, é aquele horário que também pode ter uma possível mudança, porque sempre tem alguma coisinha para mexer, né? É isso que eu ia falar. Por exemplo, pegando como base ano passado, tem muito professor que entra depois, né? Então sempre tem alteração de horário. Então o horário oficial mesmo vai ser na metade de março. Provavelmente. Mas Só que a gente vai ter em o horário relação oficial. às turmas, vocês acreditam que aumenta alguma coisa? Altera essas? Não, a Continua turma já tá assim, fechada já. Só os horários mesmo, né? Só os horários. Tá. Beleza. Bom, vamos lá então, continuando. O próximo item aqui da pauta é o planejamento, tá? Mesmo a gente não tendo aí os horários dessas turmas definidos, vocês já precisam
começar o planejamento dessas atividades. Primeira coisa de tarefa para vocês fazerem, né, é vocês verificarem essas turmas nessas escolas, né, para verificar, independente do estágio, né, para verificar em qual escola vocês têm interesse em ficar, com base nessas turmas e tentando encaixar aí o estágio. Então, é uma tarefa para vocês fazerem, tá, junto com os preceptores a respeito disso. E aí, se já tiver definido a turma, a escola e a turma, vocês já vão poder verificar junto com o professor qual o planejamento que ele propôs ou que ele está fazendo, não sei se já estão fazendo, do bimestre. Vocês fazem o planejamento nas escolas por bimestre? Isso. Ou por mês? Por mês. É o planejamento mental. Aqui, ano passado, a gente fez um anual, assim, entre os professores, depois a gente foi enviando o mensal, mas sempre seguindo o anual que a gente fez. Tá, esse planejamento é interessante vocês compartilhar com os alunos, já para eles terem uma noção de como que é feito, né? O que vocês estão planejando para aquele mês, para aquele bimestre, até para eles acompanharem. E aí, com base nisso, né, a gente vai desenvolver as atividades, né? Os acadêmicos vão desenvolver com vocês as atividades para ajudá-los, né? Então, as ideias que vocês já tiverem para trabalhar com essas turmas, já pode compartilhar com os acadêmicos para eles irem os ajudando, né, no desenvolvimento, na construção dessas atividades. Além e principalmente o cumprimento da carga horária, né? Como a gente tinha falado, o mínimo, né, se a gente for dividir semanalmente, o mínimo é vocês fazerem, os acadêmicos, 5 horas e meia por semana. Tá? Então, tudo que vocês fizerem tem uma carga horária que se encaixa dentro do residência. Então, tem essa parte de planejamento, essa parte inicial, né, que a gente, inclusive, já fez, vocês já fizeram um pouco daquelas tarefas lá que eu pedi para vocês fazerem, aquelas leituras, a resposta dos questionários, né, do levantamento bibliográfico, daquela simulação de um planejamento de uma sequência de aulas, leitura das legislações, né, dos currículos, já para vocês terem uma noção de como que estão esses conteúdos dentro da BNCC, tanto do fundamental como do médio. Então, tudo isso, ele tem que ser registrado, que é uma carga horária que vocês já desenvolveram, que vai contar dentro do residência. Então, tem essa parte de preparação, depois tem essa parte do planejamento dessas atividades, planejamento das aulas, acompanhamento do trabalho dos professores nas escolas. Vou ver que, assim que tiver definido quem que vai ficar em qual escola, vamos ver se a gente marca uma reunião com cada direção e coordenação de cada escola para a gente até se apresentar e não parecer que a gente está chegando lá de supetão, né, nas escolas. Apesar de que eles sabem, né, cada escola sabe, já soube previamente que o residência trabalharia ali, ou poderia trabalhar ali naquela escola. Então, a gente vai ver se marca uma reunião nesse início do bimestre para apresentar a equipe que vai trabalhar em cada escola. Depois a gente tem o desenvolvimento dessas atividades, né? Depois que a gente preparar tudo, a gente tem a parte de aplicação dessas atividades. E desde o planejamento, né, como a gente vai dividir os grupos que vão trabalhar em cada escola, a gente tem que tentar manter em cada escola, dentro da possibilidade, né, porque a gente já está vendo aqui que cada um tem um horário, tem um dia que pode ir para a escola. O ideal é que a gente tivesse pelo menos o trabalho em duplas ou trio em cada atividade que for desenvolvida, até para ajudar, né, na distribuição das tarefas para a aplicação dessas atividades. E se isso for feito em grupo,
os participantes têm que cumprir o cronograma que for definido. Porque em situações anteriores fica péssimo, né? O residente, o aluno, ele se propor a trabalhar naquele grupo e depois não aparecer, ou não cumprir, né, o que foi proposto dentro do cronograma. Aí atrapalha demais, fica complicado o andamento das atividades. Então, tudo isso tem que ser planejado, tem que criar um cronograma de aplicação, né, do planejamento de tudo isso, para que o desenvolvimento ocorra de forma satisfatória, obviamente conforme os objetivos. E aí tem o registro de tudo isso. Eu ainda não divulguei, eu já tinha comentado, mas toda semana vocês vão ter que fazer o registro dessas atividades no diário de bordo. Esse diário de bordo, ele serve, né, como se fosse um rascunho daquilo que vocês vão colocar nos relatórios. Tem 2 tipos de relatórios, né? O relatório da UFMS, ele é um relatório mais técnico, onde você vai colocar vai dividir essas atividades de acordo com as categorias, né? Aquilo que foi planejamento, aquilo que foi o desenvolvimento, que carga horária que foi de reunião, que carga horária que foi de preparação, de leitura, de aplicação, né? Que momento que foi feito um levantamento, um feedback, uma troca de experiência, tudo isso é registrado nesse relatório da FMS. Ele é bem técnico, né? Vai dividindo o tipo de carga horária e vai relatando lá o que foi feito. Esse relatório da UFMS, eu não sei se ele vai ser cobrado semestralmente, mas é bom ter ele em dia, né? Fazendo ele a partir do diário de bordo, que tranquilamente dá para fazer. Eu vou colocar lá o modelo, né? Que a UFMS divulgou esse mês para a gente, e também vou colocar os relatórios de edições anteriores, né, que o pessoal fez, que serve como exemplo para vocês terem uma noção como que deve ser feito. E tem o relatório da CAPES. O relatório da CAPES, ele é um relato de experiência. Quem trabalhou nas oficinas, eu usei esse modelo da CAPES, tá? Onde vocês vão relatar, né, as atividades foram desenvolvidas de maneira geral, colocando os pontos positivos, o que deu certo, o que não deu certo, o que pode ser melhorado, né? Coloca as imagens, descreve as atividades que foram feitas. Então, ele é um relato de experiência. Ele é exigido no final por exemplo, se o residente vai ficar os 18 meses, ele vai apresentar esse relatório lá no final. Se ele vai formar no meio do ano e já vai sair do residência pedagógica, ele já tem que apresentar esse relatório também, tá? E esse relatório da UFMS, ele é por módulo, tá? A cada 6 meses faz-se um relatório. Não sei se eles vão cobrar a cada 6 meses, mas a gente tem que já ter ele pronto a cada módulo que for desenvolvido, tá? E como eu disse no começo, as reuniões, elas são parte das atividades. Hoje, por exemplo, estou até passando dos 30 minutos que a gente tinha proposto, né? Já tem 40 minutos aí de reunião. Mas essas reuniões, elas vão ocorrer, né, toda semana. Não sei se vai dar para fazer toda quinta, como eu coloquei para hoje, mas ela deve ocorrer toda semana, justamente para a gente trocar experiência, trocar ideias, tirar dúvidas, cada grupo comentar o que foi feito, apresentar alguma coisa, algum resultado, para a gente registrar o andamento do programa. Daniel? Vai perguntar alguma coisa, Daniel? Ou Eric? Não, eu estou tranquilo, professor. É o Eric Logan que levantou a mão? Xará. Não, professor, sem querer apertei aqui, professor. Ah, beleza. Ei, professor, mas levantando a bola, já que o senhor levantou a bola para mim, se, sei lá, possivelmente eu decidir fazer o estágio por fora, eu vou ter que fazer 2 relatórios, né? O do residência e do estágio, né? Isso, infelizmente. Beleza. O Eric perguntou
que o estágio médio 1 não está aparecendo, foi isso? Deixa eu ver aqui no chat. Isso, estágio médio 1. O que está acontecendo com essa matrícula? Nós estamos com uma grade nova, né? Para quem não vai formar esse ano, foi migrado para a grade nova do curso. E a lista de oferta, ela está sendo ofertada a maioria das disciplinas da grade nova. Os estágios na grade nova, eles mudaram de nome. O que era estágio fundamental 1 virou estágio obrigatório 1. Estágio fundamental 2 virou estágio obrigatório 2. Estágio médio 1 virou estágio obrigatório 3 e estágio médio 2 virou estágio obrigatório 4. Então, tem alguns estágios que estão sendo ofertados da grade nova e alguns estágios estão sendo ofertados da grade velha. O estágio médio 1, ele é equivalente ao estágio obrigatório 3. Se você vai formar esse ano, o estágio obrigatório 3, ele não aparece para você fazer, ele aparece como se fosse uma optativa. Então, se o estágio médio 1 não está sendo ofertado e está sendo ofertado o médio 3, é a mesma coisa. Só que, após terminar o semestre, você tem que pedir o aproveitamento, porque senão ele vai ficar como optativa para você, tá? Então, tem que fazer essa manobra aí para poder aproveitar a disciplina. Mais alguma dúvida? Bom, então, o que vocês precisam fazer? Óbvio que vem esse período aí de carnaval, mas ainda tem amanhã, né? Aí, quinta-feira, né? Quando começam as aulas no estado. Mesmo antes da definição desse horário, vocês já podem fazer o levantamento com os preceptores dessas turmas, né? Para ver se dá para você encaixar o residência lá. Eu estou falando isso com relação ao estágio, né? Se você está fazendo estágio agora e quer vincular a residência pedagógica, tem que encaixar as turmas, né, referente ao estágio com a escola, tá? E se for vincular a residência, tem que estar o professor preceptor acompanhando, tá? Se isso não for possível, infelizmente, tem que pegar outra escola. Se você não conseguir no JCP, tenta no CASA ou tenta no Dom Bosco, e vice-versa. E se não der certo, infelizmente o professor não conseguir acompanhar, aí, infelizmente, você tem que fazer por fora o estágio. Pode ser na mesma escola, inclusive, né? Mas vai ter que fazer por fora, porque o preceptor tem que acompanhar, porque ele que vai assinar lá o seu relatório de estágio, tá? Se ele não conseguir acompanhar, fica complicado. Outra coisa que eu esqueci de falar, que eu esqueci até de colocar aqui na pauta, deixa eu até pôr aqui, o projeto de extensão, as oficinas de matemática. Sempre quando eu trabalhei, desde o PIBID lá em 2009, eu sempre fiz o projeto de extensão, que eu trabalhava junto com o PIBID ou junto com o residência, tá? Porque o residência pedagógica ou o PIBID, eles não contam como extensão. Eles vão entrar, falando em termos de atividades complementares, né? Eles vão entrar somente lá no grupo 4, que são em programas. E eles contam 20 horas por semestre. Então, eu sempre fiz o projeto Oficinas de Matemática para o pessoal que está no residência trabalhar junto com as oficinas. E aí, só que são atividades a mais, né? Que vocês vão desenvolver. A vantagem é que já vai ser ali na escola. Então, você tem a possibilidade de ter aí um certificado de extensão, tá?
varia ali de 320, 350 horas. E essa carga horária já dá para aproveitar ali para as atividades de extensão, ou também quem tem algum déficit de carga horária. Então, eu vou colocar o projeto, de repente a gente consegue também até mais alunos fora do residência para trabalhar junto com vocês nas escolas, nas 3 escolas. Então, aí eu vou fazer o projeto, aí depois quem quiser participar, entra aí nas atividades. Lembrando que é uma atividade a mais, né? Para poder vincular as atividades do residência pedagógica. Então, depois eu vejo essa questão, quem for participar. Mas é uma possibilidade de ter um certificado e ter a carga horária ali para bater no curso, tá? E também um certificado, né? Um certificado que pode servir para algum processo seletivo aí. Bom, então é isso. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma observação, alguma coisa para falar? Ronald, que já deixou o residência pedagógica, mas está aí na reunião. Não, não tem nada. Fala, Eric. Não, baixou a mão. Bom, então é isso, pessoal. Então, a gente termina a nossa reunião, tá? Então, procurem verificar essas turmas, né, nas escolas e verificar se dá para vocês encaixarem, vincularem o estágio com residência em cada escola. E aí, já para a nossa próxima reunião, a gente vê se a gente tem o início da definição desses grupos, tá? Então, fica de tarefa para vocês correrem atrás dessas informações, tá? Aí vamos ver se a gente marca a reunião para quinta que vem ou para sexta que vem, né? Vamos ver se... Acho que vai ser até melhor sexta, porque talvez a gente já tenha uma definição desses horários do dia 23 ou 24 de fevereiro, tá? Então é isso. Obrigado a todos pela participação aí na reunião. Então, obrigado, ótimo carnaval, ótimo fim de semana. Oi, previsão de novos projetos? Que projetos seriam, Ronald? Sim. O de xadrez talvez eu deixe para o segundo semestre, porque esse primeiro semestre está bem enrolado, né, com o início aí do residência pedagógica e das oficinas. Aí eu vejo se eu deixo para o segundo semestre. Aí dá para planejar melhor o projeto de ensino. Então é isso. Obrigado a todos pela participação. Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Alô, professor. Boa noite.